Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre Sócrates, o pai da filosofia. Vamos analisar o contexto de Atenas, como que ele se desenvolveu, quais eram os conflitos e as dificuldades naquela época para que esse importante filósofo trouxesse, através da sua filosofia, grande contribuição para a tradição filosófica. Então vamos aí aprofundar um pouco mais no conhecimento da filosofia. Para aprofundarmos nessa temática, vamos analisar Sócrates a partir de três aspectos importantes. Vamos falar sobre Atenas do século V a.C., entendendo o contexto histórico, era a realidade daquele mundo naquela época, mais precisamente em Atenas, a cidade do filósofo. Vamos falar sobre os sofistas e também vamos abordar aí o embate entre Sócrates e os sofistas. Então temos aí bastante conteúdo, não sai não desse vídeo, aguarde até o final para aprender e desenvolver todo esse conteúdo. Bom, destaca na Atenas do século V a.C. a questão da guerra dos persas contra os gregos. Então houve uma guerra. Na realidade, os persas dominavam ali a terra de Jônia. Jônia, para quem estudou lá os pré-socráticos, era a polis no qual vivia Tales de Mileto. Tá? Jônia, ela foi dominada, né, na verdade, pelos persas. E aí as polis gregas se reúnem, as cidades se reúnem para combater contra os persas. Nesse caso, os persas são derrotados, os gregos vencem e o destaque para essa guerra vai para Atenas. Atenas vai ser, foi a cidade que liderou, né, essa guerra, e depois da guerra ela acabou tomando aí uma dianteira, uma frente diante das outras polis, tornando-se a mais respeitada, né, e tinha ali uma liderança sobre as demais. Atenas era a principal cidade na Grécia Antiga, tá? Também tinha Esparta, que era muito forte. Depois a gente vai posteriormente ter aí o embate entre Esparta e Atenas, vencido pelos espartanos. Porém, nesse momento, aí no quinto século, o destaque é para Atenas. Atenas é a cidade que vai aí florescer como a polis mais forte aí da Grécia Antiga. Em meio, né, a todo esse crescimento da Grécia Antiga, em especial Atenas, Atenas ela vai se destacar economicamente, fortalecendo, né, a sua economia, e também politicamente, lembrando que lá em Atenas se desenvolvia, né, a prática da democracia por um período, né, a democracia foi o regime político vivenciado ali pelos atenienses, e isso proporcionou um crescimento político, né? A gente vai ver ali um envolvimento maior em relação aos cidadãos atenienses. Em meio a esse crescimento político e econômico, houve a possibilidade do investimento nas áreas da cultura. Nesse caso, tivemos aí um desenvolvimento da arte, na ciência e na filosofia. A filosofia era o lugar ideal para quem quisesse se desenvolver filosoficamente. A filosofia era, na verdade, o centro cultural, o centro, né, da filosofia clássica foi Atenas. Então, Atenas vai ser extremamente importante e um ambiente propício para o desenvolvimento da filosofia. Diferente dos problemas tratados nos pré-socráticos, estava mais relacionado à cosmologia, à origem do universo, à natureza, à física. Já no período de Atenas, no quinto século, com o crescimento econômico, o crescimento social, a política se desenvolvendo, há uma busca de uma filosofia que não trata das questões especificamente do transcendente, da questão da natureza, mas já antropológica. Nós vamos ter aqui em Atenas uma filosofia que vai se preocupar com os problemas sociais, os problemas humanos, ética, sobre moral, sobre política, educação, farão parte da problemática filosófica.
Agora que nós já falamos sobre o contexto de Atenas, a gente vai falar um pouquinho sobre os sofistas. Os sofistas eram um grupo de professores itinerantes, professores habilitados em várias áreas, que eles tinham a preocupação de ensinar, em especial os jovens. Eles cobravam por esse serviço, tendo em vista que na época eles não tinham recursos para sua autoexistência, né, sua sobrevivência. Por isso, através dos seus trabalhos, das suas aulas, eles, né, ganhavam fundos. Então, eles eram professores que passavam por vários lugares ensinando aos interessados. O seu ensino não tinha como base a filosofia, a contemplação, a reflexão. Era um ensino mais prático, um ensino voltado mais para as questões da vida, questão moral, a questão política. Então era um estudo mais voltado para coisas utilitaristas, coisas práticas do cotidiano. Os sofistas, diferente dos filósofos que se preocupavam com a verdade, os sofistas eles tinham a preocupação em desenvolver nos seus alunos a capacidade do convencimento, a retórica, a oratória, o discurso que prevalecesse sobre o oponente, mesmo que não fosse um discurso verdadeiro. Eles não se preocupavam em si com a verdade, mas sim em convencer acerca da sua opinião. Ainda sobre o conhecimento, os sofistas eles eram relativistas. Eles não acreditavam numa verdade absoluta, uma verdade única. Não, eles acreditavam que cada um criava ali a sua verdade, cada um tinha a sua verdade a partir do seu ponto de vista. Nós vamos ter Protágoras, né, um importante sofista, que vai desenvolver a célebre frase que o homem é a medida de todas as coisas. Nesse caso, ele está querendo dizer que o homem estabelece a medida do que é certo, do que é errado, segundo a sua relativização. E agora chegamos em Sócrates, esse importante personagem da tradição filosófica. Sócrates viveu em Atenas, dentro daquele contexto que nós já abordamos. Ele foi um grande opositor dos sofistas, esse grupo de professores itinerantes que propagavam o relativismo, a arte de persuadir. Sócrates tinha como base da sua compreensão o só sei que nada sei. A humildade diante do conhecimento, o reconhecimento de que nós não sabemos nada diante do universo de sabedoria e de conhecimento que temos para produzir. Sócrates, ele pautava pela humildade diante do conhecimento. Sócrates não era um filósofo famoso que estava nas grandes catedrais ou nas universidades. Não, até porque naquela época não existiam as universidades, isso vai acontecer na Idade Média. Mas Sócrates era um filósofo clássico, tá? Filósofo das ruas, filósofo que ia até os oponentes e ali desafiava em busca do conhecimento. Ele era um filósofo que arrastava as pessoas, os jovens especialmente, para ouvi-lo, né? Pelo simples hábito, né, de filosofar de uma forma prática, de uma forma profunda, da qual ele extraía o conhecimento da mente das pessoas. Sócrates deixou um grande legado, ele não escreveu nada, porém, tudo que nós sabemos sobre Sócrates foi aquilo que os seus discípulos escreveram, e em especial Platão. Platão, que foi, junto com Aristóteles, os dois pilares da filosofia antiga e que, de alguma forma, trouxeram toda a construção da tradição filosófica. Então, Sócrates foi mestre de Platão. Platão vai resgatar em sua filosofia muito da base que ele aprendeu em Sócrates. É isso aí, espero que você tenha aí compreendido um pouco mais aí sobre esse importante filósofo Sócrates e o seu contexto lá em Atenas, na Grécia Antiga. Aproveitando, já que você nos acompanhou até aqui, nos ajude agora, deixando um like aí para este vídeo, se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Até mais!